Empreenda mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Desde que eu comecei com o programa de TV, uma das coisas eu sempre achei fundamental e acho até hoje e sigo pautando é a saúde. Porque nada a gente consegue fazer se não houver a saúde. A gente pode trabalhar mais ou trabalhar melhor e melhorar a nossa vida financeira, o nosso olhar para a nossa família, amor, lazer, tudo isso a gente consegue, se tiver altos e baixos, a gente consegue contornar. Agora, a saúde é algo fundamental. Não dá, não tem empresa, eu sempre falo, não tem empresa que quebra, quem quebra é o CPF, o CNPJ não quebra, quem quebra é o CPF, quem quebra somos nós. Então, a saúde, antes de qualquer elemento que a gente vai conversar aqui no programa, realmente, para mim, é o mais importante. Por isso, eu pauto tanto e tenho a convicção de ter os melhores aqui comigo. Eu estou no Hospital IGESP, aqui na Praia Grande, que faz parte da rede Transmontano, e converso mais uma vez com o Dr. Aquiles, que é cardiologista e intensivista. Eu sempre falo, né, não quero precisar do senhor. Hoje, inclusive, a gente vai fazer algo diferente, porque eu sempre venho com uma questão aqui usando o corpo clínico do IGESP, do hospital. Mas hoje a gente ele vai cuidar de mim, doutor. A gente vai conversar, vou passar para eles algumas dúvidas, porque eu sei que é a dúvida de vocês. E também vou realizar um exame e vocês vão ver. Eu espero não descobrir nada nesse exame aqui junto com eles. Muito obrigada por me atender, doutor. Eu sei que ele tem uma agenda assim grande. Mas é importante a gente conversar quando a gente fala de coração, e eu posso estar errada, eu não sei se depois da pandemia a gente ficou mais alerta a tudo, mais sensível a tudo também, então parece que as pessoas estão morrendo mais de coração. Da outra vez eu perguntei a mesma coisa, eu sigo perguntando a mesma coisa aqui. Mas por quê? Porque é o que a gente ouve muito. Toda vez que a gente ouve alguém morreu de infarto ou de AVC, a gente fica ligando à pandemia, algo ou à Covid, ou à vacina, ou ao estresse que vivemos. E ao mesmo tempo, outro dia eu estava conversando com a minha secretária e ela falou assim, não, é porque a gente está mais velha, é normal quando a gente está mais velho, os amigos serem mais velhos também e morrerem, né? Infelizmente é isso. É tudo isso? É nada disso? Alguns pontos? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar de novo aqui com vocês, tá bom? É sempre uma honra, tá, de receber vocês, tá, em nome do Hospital IGESP, tá bom? Então, assim, é um tema super atual, sempre a gente vive nesse dilema do infarto, porque hoje em dia, com a evolução da medicina, hoje a grande maioria dos óbitos, das complicações, da morbidade, é relacionado à doença cardiovascular ou doença oncológica. O ideal é que a pessoa divida o tempo 24 horas, por exemplo, 8 horas para o trabalho, entendeu? 8 horas para dormir, você precisa de repouso. E essas 8 horas que sobram, você tem que dedicar para a família, dedicar para o exercício físico, dedicar para o lazer, entendeu? Para a saúde mental e para o exercício, ou seja, ter uma qualidade de vida. Colesterol
o que isso está ligado ao coração e também a um acidente vascular cerebral, AVC? O colesterol é um fator já assim que você já nasce com essa alteração, né? Então, e você pode agravar com um tipo de alimentação, então o sobrepeso. Então, às vezes, quando tem história familiar, você deve buscar esse tratamento desde cedo. Tendo o colesterol alto, você já vai fazer a prevenção primária. Então, você vai ter que tomar uma estatina, por exemplo, desde cedo, para poder evitar que tenha um infarto ou ter um AVC. Agora, por exemplo, a prevenção secundária é quando você já teve um infarto. Você teve, de repente, tem um infarto. E aí você vai investigar e descobre que tem um colesterol alto. Aí você faz a prevenção secundária, porque você já teve... Então, as duas coisas você vai fazer prevenção, mas só que uma já teve um evento, né, e a outra não. E aí você fala, não, eu não sinto nada com essa patologia, não vou tomar a medicação. E o que pode acontecer? Vai formando as placas de colesterol, vai entupindo não só a coronária, mas como todas as artérias do rim, do fígado, do cérebro, e aí por isso que a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto. E qual é o exame que eu detecto as placas? As placas você pode fazer, hoje em dia, você pode fazer desde uma investigação, um eletro pode dar uma alteração, no eletro, você vê no eletro aqui tem um sintoma, uma alteração sugestiva de uma isquemia. Você pode fazer um teste de esforço, né? Aquele famoso teste da esteira. Com isso você detecta que tem realmente alguma alteração no coração. Aí você pode fazer um ecoestresse, que é um eco que você faz um estresse farmacológico e com isso você acelera o coração e vê se tem alguma alteração na contratilidade e você detecta que tem doença coronariana. Tem angiotomografia de coronária, tá? É um exame que você injeta o contraste e faz uma tomografia do coração e consegue detectar se tem placa calcificada ou placa de ateroma nas coronárias. Isso, quando você tem zero de um exame normal, a chance de ter um infarto ou ter algum evento isquêmico em um ano é menos de 1%, então é um exame bem seguro para você fazer tipo um check-up, né? Até o cateterismo cardíaco, que você, de fato, você vai injetar contraste na coronária e vai ver a placa e qual a situação que está essa placa, se precisa ser tratada ou não, se é uma lesão tipo de 20% ou se é uma lesão de 80%, 90%. Mas necessariamente as pessoas que sofrem um infarto, elas têm colesterol alto ou não? Não necessariamente, porque, por exemplo, os fatores de risco principais, diabetes, pressão alta, tabagismo, colesterol, obesidade, o estresse. Então, esses são os principais fatores de risco. Mas tem paciente jovem que não tem nenhum desse tipo de fator e tem doença coronariana. E tem. Mas e tem coisas que não dá para prever? Ou dá? Ou tudo dá? Assim, o importante é a pessoa saber o tipo vamos dizer, de sintoma, né? O sintoma da doença coronariana geralmente está relacionado ao esforço físico, que o coração, quando você bota ele para trabalhar, você vai fazer um esforço físico e você vai acelerar, aumentar a frequência cardíaca dele. Então, quando tem uma placa na coronária, ele limita o fluxo de sangue. Então, quando você acelera, aumenta o consumo de sangue no coração, no músculo cardíaco, você tem aquele sintoma, uma dor, geralmente uma dor em aperto retroesternal, aqui no meio do tórax. E está relacionado geralmente a esforço físico. Você faz o esforço físico, quando você para de fazer o esforço, melhora a dor. Entendeu? Então esse que é o sintoma da angina. Então quando você faz esforço físico, você sente? Você sente um aperto. Então esse é o primeiro sintoma, é um aperto no coração. No peito, isso. Aqui no meio, geralmente. Né? E parou, você... Passa. Entendeu? Coisa de 2, 5 minutos. Agora, assim, quando é um infarto, já é uma dor prolongada. Dá essa dor, só que bem intenso e não passa. E não passa. E às vezes, se a pessoa está com dor aqui e confunde com gases, pode ser? Sim, exato. Mas aí não tem como você, vamos dizer assim,
saber. Então você tem que procurar um médico. De qualquer jeito. Né? Porque, assim, geralmente, o gases, esse problema, está relacionado à alimentação, entendeu? E a característica da angina é relacionada ao esforço. Ó, doutor, eu subo 2 lances de escada, sinto aquele desconforto. Ah, não, eu já cuidei de um maratonista, que tinha doença coronária arterial. Ele falava assim, que quando ele chegava lá em 20 quilômetros, ele começava a sentir um apertozinho no peito. 20 quilômetros. Mas pra você ver como que é, porque ele tinha um condicionamento físico. Assim, andando, ele nunca ia ter. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu corro e não sinto nada. Porque o teu condicionamento é bom, então não chegou naquele limite. Exato. Olha o perigo, é verdade. Entendeu? E ele foi revascularizado tudo, mas a queixa dele era interessante. Foi um dos que eu achei mais interessante. O frio também é um fator que dá um pouco de vasoconstrição e você pode sentir uma dor em aperto no frio, tá? E pode ver, no inverno aumenta a incidência de infarto, tudo. Sim, a gente já até conversou isso da outra vez. Foi a nossa pauta da outra vez. Sim. Doutor, você fica falando, já estou sentindo aqui também já. Vamos fazer exame para mostrar para eles? Porque eu juro, eu sou sugestionária. Assim, no eletro, não tem nenhuma alteração sugestiva de isquemia, tá bom? Daria para ficar mais tranquila, tá bom? Agora esse não tem nada? Não tem nada de alteração. Agora é como eu falei, o ideal é que se faça algum exame, não é? E aqui no IGESP, graças a Deus, nós temos todos os exames, desde a ressonância do coração, cateterismo, angiotomografia, ecocardiograma, ecotransesofágico, ecodistrese, eco em criança. Então, assim, nós temos toda essa gama para investigar, né? A gente está falando dos exames, mas além disso, aqui no Hospital IGESP, eles têm um centro cirúrgico que faz cirurgias de risco, inclusive de coração, cirurgias de alto risco, inclusive a cirurgia cardíaca e cerebral, tudo que vocês precisarem tem nesse hospital incrível que Praia Grande ganhou de presente, mas todos nós do litoral podemos usar. E principalmente as pessoas que têm o plano Transmontano ou outros planos de saúde que eles atendem aqui, mas principalmente o Hospital IGESP faz parte do grupo Transmontano, né? Exatamente. Muito obrigada, doutor Aquiles, mas logo em breve a gente conversa sobre os outros assuntos aqui. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Gente, eu tô aqui no novo Hospital IGESP, unidade litoral aqui em Praia Grande. São 34 mil metros quadrados de infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil. O Hospital IGESP Litoral tem ambientes diferenciados para garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante e eficiente. Vem conhecer a mesma qualidade do IGESP Paulista agora na Baixada Santista. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. Auzan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan,
Há 50 anos, cuidando da sua família. Eu estou aproveitando o programa Empreenda Mais, que é um programa que fala de empreendedorismo de várias vertentes, em várias nuances, de tudo que engloba o programa, inclusive na saúde. Eu sempre falo, quem quebra não é uma empresa, quem quebra é a gente. Então, se a gente não cuidar da gente primeiro, não há empresa que resista. Então, por isso que o programa é tão amplo e tem vários assuntos e elementos diferentes que eu levo para vocês. Desde saúde até investimento, mas o que a gente gosta, o que eu gosto muito de contar são histórias. São histórias de empreendedores, são histórias de pessoas que deixam marcas, de marca pessoal, de assinatura. Como é que cria uma boa marca? Como é que se perpetua uma boa marca? E quando a família se inspira, os filhos se inspiram no criador de uma marca. Hoje eu converso com Ângela Greco, aqui na Âncora Construtora, justamente falando sobre isso, sobre esse legado do seu pai, do Manolo, que veio como muitos imigrantes aqui para a nossa região, para Santos especificamente, começando do -1, não é nem do 0. E aí constrói um império. E quando a gente fala império, não é só império no sentido patrimonial, que sim também, mas o império de força de uma marca, que é a Âncora. E a Ângela, sua filha, lindamente segue esse legado, apesar do seu Manolo ainda participar de tudo como um grande mentor, mas ela segue aí com os seus projetos e a sua marca. E aí eu queria falar com você, a gente está aqui no Le Voyage, que é um dos novos empreendimentos deles, mas como foi a sua primeira percepção do seu pai? Quando você olha para o seu Manolo, quando que você percebeu, fala, nossa, meu pai faz tudo isso, sabe aquela coisa de criança às vezes mesmo, assim, de admirar o pai. E teve algum momento, você lembra o primeiro momento? E se foi intencional, falar, nossa, eu queria fazer isso aí. Ou da admiração, você lembra desse olhar pro seu pai? Desde sempre, né, Rê? Desde criança, meu pai sempre acordou muito cedo para trabalhar, né? Então, 6 horas da manhã ele já estava de pé, 7 já estava levando a gente na escola, que era ele que levava, e ele seguia para Praia Grande para trabalhar. Então, desde muito criança, eu vi ele acordar muito cedo para trabalhar, né? Então, ele é o meu grande exemplo, né? Ele é o meu grande nome aí de inspiração, aquela pessoa que você realmente se espelha, com certeza é ele, né? A Âncora foi criada por ele, né? Juntamente com o nosso sócio, né? Que é o seu Antônio, que também é um grande parceiro de vida dele, né? Um grande querido. Os dois levantaram aí realmente a Âncora lá 40 e quase 48 anos atrás, né, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, realmente começando muito pequeno. Como que eles começam? Quando eles chegaram aqui em Santos, seu pai ele começou, não foi na área da construção já? O que ele começou a fazer aqui? Bom, meu pai é um imigrante espanhol, né? Então, ele realmente saiu da Espanha para sair de uma realidade muito difícil, né? De uma família muito numerosa, ele ficou órfão de pai e mãe com 11 anos. Então, ele veio realmente, a gente chegou no Brasil com 17 anos em busca de oportunidades, né? E o meu tio estava aqui no Brasil já, irmão dele, e estava começando a construir e colocou ele para trabalhar como servente de pedreiro. Vamos ajudar, né? Então, ele começou assim, colocando a mão na massa mesmo, servente de pedreiro, uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? De falar, e sempre vou me emocionar contando essa história, porque ele sabe, desde a massa mesmo, né? Então, ele pega a mão na massa, vamos lá. Ele sabe ensinar, hoje na empresa, ele sabe ensinar pro ajudante, pro servente, pro pedreiro, pro engenheiro, né? Ainda e espero que fique ainda por muitos anos, né?
o grande coração e cérebro da âncora. Então é muito legal. Eu costumo dizer que eu tô ainda aprendo muito ainda todo dia com ele. Todo mundo aprende com ele, é muito legal. Todo mundo gosta de ficar perto dele, porque ele é realmente uma figura muito inspiradora nisso, né? Porque ele ainda tem muita força, muita saúde, então ele tá ali diariamente ensinando para todo mundo. É muito bom. A Ângela se emociona, me emociono também, me emociono com a história dele, dela e de ver a admiração e de que eu tô fazendo essa série de entrevistas, de matérias para vocês, falando dessa importância da família e do pai empreendedor, da mãe empreendedor, dos pais empreendedores, mas como o pai é importante, ela tá falando, eu tô lembrando do meu, né, eu acabei de perder, como eles eram diferentes, como eles tinham um motor diferente e por que a gente não é assim? Porque a gente teve a vida muito mais fácil, muito mais fácil, assim, não dá nem pra eu mensurar o que foi, o que meu pai viveu, o que o seu Manolo viveu. E hoje essa geração, como tá muito mais fácil, então, e por isso que a gente reclama tanto também dessas pessoas mais jovens que não valorizam isso. E eu, como comunicadora, eu tenho o dever de passar isso para vocês. A gente não se esquecer das nossas origens, não se esquecer das origens das pessoas que criaram uma cidade. No caso, eu conto a história da nossa região. Que privilégio que eu tenho de poder ter essas pessoas do lado para contar isso para vocês, para lembrar. A gente tem que dar mais valor para as coisas. As coisas estão mais fáceis, sim, por mais que a gente reclame. Essas pessoas construíram e ajudaram a construir e facilitar a nossa vida. Então, toda a honra ao seu Manolo, ao meu pai, ao seu Antônio e a tantos outros imigrantes e pessoas que vieram do menos um para construir o que eles construíram. E aí, em que momento você falou, eu quero fazer isso também? Na verdade, foi muito tempo depois, né? Então, sempre tive ele como exemplo como criança, mas fazer isso também foi depois da faculdade já. Eu já estava, depois da OAB, né? Eu sou advogada. Sim. E eu estava já advogando há 5 anos e ele me chamou na cozinha e a gente teve uma conversa e ele disse que gostaria que eu tocasse a âncora. Eu já tinha trabalhado lá, assim, adolescente, eu ia muito trabalhar com ele, eu já tinha trabalhado em outros momentos que eu realmente decidi fazer parte da âncora. Foi assim, eu já era advogada. E ele realmente me chamou para dar continuidade, né? Eu preciso de você para dar continuidade e eu fui me envolvendo exclusivamente como advogada da empresa, fiquei assim um tempo atuando no jurídico mas não teve jeito. A gente vai se apaixonando e a gente vai conhecendo o dia a dia, vai pegando e vai se envolvendo nos outros assuntos, né? Envolva em todas as áreas junto com ele, né? Estamos aí ele, seu Toninho, meu irmão trabalhando juntos. Foi um chamado. Foi um chamado, mas você se apaixonou. Braço. E eu fico imaginando também a honra e o orgulho que você tem de continuar com esse legado deles, né? Eu tenho. A responsabilidade, né, Ângela? Sim, eu tenho muito orgulho. São muitos anos já, né? Essa que eu contei, a história da cozinha, não é uma história recente, né? Já faz mais de 15 anos que isso aconteceu, então, assim, aquilo que eu me envolvo todos os dias com muita paixão, né? A gente já viu muita coisa, né? Então, assim, são muitos anos ali dentro de uma construtora, você passa por muita coisa, você Sim. passa por diversos governos, por diversos planos econômicos e muda tudo, e você tendo que se adaptar, tendo que adaptar a empresa, né? E a responsabilidade que é empregar tanta gente, né? A construção civil é um dos setores que mais emprega no Sim. Brasil, então todo mundo que você empregou uma pessoa, você já tem que ter um orgulho absurdo porque disso. É uma família que você está impactando. Porque é isso, não só uma família, né? Porque direta e indiretamente a gente emprega muita gente. Sim. Então quem emprega uma pessoa, indiretamente emprega muitas Sim. outras ao redor. Então a gente está contribuindo de uma forma muito importante, né? Para a nossa cidade, para o nosso país. Então assim, e a construção civil é um setor que emprega muita gente que precisa no nosso país.
né? São em pessoas infelizmente, com uma renda não muito favorável, mas que precisam desse trabalho, então elas dão seu sangue ali, então realmente é muita responsabilidade, então eu tenho muito orgulho disso, né? Uma responsabilidade enorme que você carrega e não tem como você se enorgulhar disso, sabe? Quando você vê um prédio pronto, quando você entrega no momento de chaves, você tá ali, tanto aquelas pessoas acreditaram em você, depositaram o dinheiro da sua vida ali, né? Na sua empresa, elas acreditaram tanto em você, então realmente não tem como não se apaixonar por isso. É muito sério. Né? Realmente, tem que ter muita paixão. E eu fico imaginando os ensinamentos que eu queria que você falasse algum deles, porque eu já presenciei, o seu Manolo, ele não é muito de dar entrevista, mas eu já consegui uma entrevista roubada dele, e tem uma coisa que eu vou levar pra vida, que ele falou, e ele contou assim, eles aprendem comigo o passado, e como é que ele falou? Eles aprendem comigo o passado e eles me ensinam o futuro. Então, a humildade dele de entender que ele tem um peso de toda essa experiência por trás, mas a humildade de receber a visão do futuro dos filhos, a Ângela e o Alexandre, que trabalham direto aqui com ele. Então, isso é lindo de ver. Agora, você deve ter outros ensinamentos dele. Você já viu teu pai em algum momento falar assim, nossa, eu vou desistir disso, apertar o botão da desistência? Não, jamais. Desistir, não, nunca ouvi. Muito pelo contrário. Eu já vi, assim, né, momentos difíceis e ele falou, filha, não tem outro jeito, tem que ser otimista. Ele tem o verdadeiro espírito, né, do empreendedor, assim, ele já nasceu assim, né? Aquela pessoa com muita visão, sem medo, né? Eu acho isso, ele não tem medo, ele vai dar certo, vamos ser muito otimista, né? Acreditar de verdade no teu produto, acreditar na tua empresa, acreditar nas pessoas que trabalham com você, acreditar que vai dar certo e muito trabalho. Todos os dias vai ao escritório, todos os dias vai à obra e todos os dias, no final do dia, ele tá aqui no plantão. Gente, é um exemplo mesmo, é um exemplo. E que bom, muito obrigada por contar a história do seu pai. É um orgulho pra mim, eu adoro contar essa história, me chama sempre. Essa parceria de vocês, e isso é a admiração, a inspiração, você ter os seus pais, mesmo que você não siga os passos dos seus pais, mas que tem algum ingrediente dele que deixa fica imprimido no seu coração e que isso você leve para o resto da sua vida. Isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe. É muito bonito a gente ter isso e a gente vê na Ângela o tempo inteiro, e eu carrego meu pai aqui dentro também. Então esses programas estão sendo em homenagem a ele que era um telespectador assíduo dos meus programas. Então contar histórias de filhos... Contar histórias de filhos com olhar para os seus pais é um privilégio. Obrigada. Imagina. Obrigada a você. Empreenda Mais. Oferecimento Ozan, em respeito a você. Transmontano, planos para você, sua família e sua empresa. E Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.